Bem-vindo mais uma vez ao canal Farol das Orações. Aqui você encontrará sempre uma mensagem, uma oração, uma reflexão, para que se aproxime ainda mais de Deus. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria, me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Você que participa da minha vida de maneira tão direta, você que me acompanha, você que é meu amigo, eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade enquanto um vínculo que nos fraterniza, que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia. Quando nós identificamos pessoas que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos, num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora, a gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal de estabelecer pontes ao invés de quebrá-las, de não permitir que o preconceito nos afaste um dos outros, que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas que às vezes a gente julga mal. Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel, a gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível. Você identificar pessoas que estão fazendo isso também. Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã, ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil. Saber que aquele homem que ama numa língua diferente, com costumes diferentes, está buscando os mesmos ideais que eu, me torna amigo dele, ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. Volto a dizer, a dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Talvez você saiba, eu tenha me escutado contar, um dos episódios difíceis da minha vida este ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, a estrutura do meu telhado não foi construída de acordo como deveria ser para suportar, um volume de água muito grande. Entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando e quando eu cheguei em casa, a Teca, eu já vi pelo jardim, já vi que alguma coisa de muito sério tinha acontecido. Foi no dia 9 de março isso. Quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calmo com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão horrível, de você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, as suas coisas, tudo destruído. A casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais. Você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar. E de repente a porta da cozinha ficou aberta, e no meio dos destroços todos, daquela destruição toda, daquela sujeira toda, quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, Ele só queria me encontrar. O amigo dele tinha ficado 15 dias longe viajando e estava voltando naquela hora. Ele não tinha a menor intenção de me olhar com algum outro olhar que não fosse a da alegria de me ver chegar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar.
E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca, da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história. O que é uma casa destruída? Nada, é um prejuízo financeiro, é. O que a gente não pode permitir é que a casa caia dentro de nós. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Eu não tenho um filho para me abraçar quando eu volto. Talvez você tenha. Talvez você tenha pessoas que possam significar todos os seus desastres, todas as suas tragédias, no momento em que você chega em casa e que te abraça. Naquele momento, o abraço da Teca foi um sustento para mim. Mas o que Deus falou em mim, através daquela criatura, que não entende nada de tragédia, identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim junto com aquela casa. Que às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir. O nosso apego, quem sabe? O nosso apego ao que é material. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto. Da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento, o abraço do Luca, aquele olhar sorridente para mim, me dizia só isso: que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com um rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Este ano quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos. Eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas, por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço. O comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. O bom empresário é aquele que, no momento em que faz o balanço da sua empresa, ou da sua loja, ou da sua vendinha que seja, descobre que ele precisa mudar algumas atitudes no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de agir, para que ele não continue amargando o prejuízo. A mesma coisa nós precisamos fazer através da nossa vida afetiva. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz, você ser o construtor da sua paz. Você estabelecer dentro da sua casa a quebra dessas barreiras que tanto nos afastam. Eu gosto de dizer sempre isso. É muito fácil a gente construir faixas de Gaza dentro de casa. É muito fácil a gente apartar o nosso irmão da nossa vida.
Eu falo isso para você através daquilo que eu experimento no meu dia a dia. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada. Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal. A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos, sim. Amigos da palavra que nos une, amigo do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta, amigo dos encontros também, amigo da intimidade. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal. Nós precisamos ser amigos da humanidade. Nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece. De não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito, de impor-lhe fardos que não são dele. Essa amizade é tão bonita, minha gente, quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Dia 15 de dezembro eu fui ordenado padre, e eu acompanhei, mesmo sem responder porque é impossível, eu acompanhei as manifestações de pessoas do Brasil inteiro, dizendo: ô padre, parabéns pelo seu dia. Eu fiquei pensando no significado de tanta gente querer me parabenizar naquele dia, e eu fiquei percebendo essa teia delicada que nos une, né? Eu sou um padre que participa da vida dessas pessoas, eu sou um padre que sou amigo dessas pessoas sem saber que sou, e que essa amizade, essa fraternidade, ela é alimentada de maneira espiritual, não é nem presencial não. Sabe, eu saber que alguém está querendo o meu bem neste momento, ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia. Essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas. Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas. E agora, só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim, que Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei. E tudo isso pode estar a serviço da nossa conversão. É você olhar para o ciclo desta vida, que nunca termina,
Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Que apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser. Por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito: olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. Que esse é o nosso desejo. Retornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito, belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que esteja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência, transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro, essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra, que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele, a gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. Que Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar, com a responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável, não é certo,
de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados. Agora, se eu me esmero através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo, jogar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca, do ciúme, da posse, a semente da arrogância, da prepotência, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer.